E outras coisas extremas, tipo foie gras, que daí é o cúmulo do não ligar pra nada. Não, isso eu não faço. É uma coisa que, por exemplo, isso eu nunca comi e eu não tenho nenhuma vontade de experimentar. Eu não gosto da ideia e assim, eu entendo que comer animais de fato implica no sofrimento deles, na morte e tudo mais, mas assim, eu acredito que não exista nada que você tenha como consumir hoje que não implica no sofrimento de uma pessoa ou de algum animal ou de qualquer coisa. Então tudo já está permeado por isso, você não tem como se policiar para escapar disso. Eu não usaria tipo um casaco de pele, eu não comeria essas coisas, porque eu acho que isso é só idiota, né? Isso eu acho só escroto. Mas assim, a gente também não pode querer fingir que a gente tem a consciência mais limpa porque não está comendo carne ou porque não está usando ovo e tal. Acho que tá todo mundo com muita culpa no cartório. Se você tivesse que matar sua própria vaca, você comeria carne? Mataria, tipo, eu já matei pouco com meu avô que tinha um sítio e tal, assim, e é um negócio que, assim, de fato é chocante, mas você via o quanto aquilo, sabe, tipo, juntava uma galera, dava uma comida pra todo mundo que morava ali perto, assim, e tal, e eu acho que isso é muito inferior a, sei lá, o sofrimento das crianças em algum outro país que você não sabe o nome, que está fazendo o seu tênis, o seu telefone, a sua camisa e tudo mais. Então, tipo, você tem que ser sincero. Feijão e seu arroz, sabe, tipo, eu tinha um amigo meu que era advogado e o trampo dele era não dar indenização para quem se machucava em lugares de trabalho, sabe? E era tudo isso, cortador de cana, tudo assim, as pessoas se machucavam muito, cara. Cortando a cana que vai virar o teu açúcar, cara. Então, se você botou açúcar no seu café, já era, sabe? Então, acho que as pessoas só precisam ser um pouco mais sinceras com elas mesmas, e ver se vale tanto a pena essa posição política tão drástica que, no fundo, você está também fazendo o que você está sendo tão contra, eu acho, pelo menos. Tinha uma amiga que fumava maconha e era vegetariana e tal, não sei o que. Eu falei, caralho, mano, criança pega em arma pra trazer esse bagulho aqui pra você, sabe? A não ser que ela plante a própria maconha. Pois é, mas tipo, você já tentou plantar maconha? Não, dá muito trampo, cara. Dá muito fase, trampo. Não. Isso não é... Mas é isso, assim, eu acho que as pessoas que entram nessa onda política da coisa, elas estão passando por cima de muita coisa. Né? De quando você morava no interior, quando você veio pra São Paulo, o que mudou na sua maneira de ver a comida, no que você come? Como que foi isso? Teve um choque? Não. Assim, o que mudou é que eu fazia ou comprava a minha comida, né? Porque antes eu morava com a minha mãe, até os 18 anos. Mas não posso dizer também que teve um grande choque. Nunca foi esses moleques chatos, não, de não como isso, não como aquilo, não. Pra mim, cara, fome é o melhor tempero, então eu comia de tudo mesmo, cara, assim. E eu sempre gostei de comer de tudo. Eu nunca tive, é claro, tipo, não era aqueles moleques apaixonados por brócolis e tal. Giló. Mas eu nunca... não gosto de giló até hoje. Eu adorava giló. Mas eu nunca fui esses fiotão de mãe, sabe? Que, não como fruta, não sei o quê, sabe? Não, eu sempre comi de tudo, cara, então... Leite com pera, só. Então não foi nenhum choque, não. Foi maneiro vir pra cá e, enfim, ter que depender mais de mim mesmo me forçou a aprender várias coisas, mas não foi nenhum corte drástico com nada do que eu fazia. Teve alguma coisa muito bizarra já que você teve vontade de experimentar e não experimentou por algum motivo? Bizarra? Seja criativo. Não sei dizer, tipo, não sei se bizarro, mas assim, uma coisa que eu ainda quero muito comer e não consegui ainda porque não achei, é aquele Kobe beef. Achei que era Sheila Mello. Isso é possível. O Kobe beef é tipo R$1.000 o bife e tal. E esse é um pouco sacanagem, né? Que é um boi que eles criam sem andar e tal, não sei o quê. Mas acho que é isso, assim, tipo, eu nunca tive essa coisa de querer comer, tipo, caviar. Nunca comi, não tenho nenhum interesse em experimentar. Mas assim, por exemplo, insetos... Isso eu acho legal. Um desejo que eu tenho que eu ainda não consegui realizar direito é comer caranguejo. É bom. Eu queria comer... Eu fico pirando nesses negócios gringo lá, que você vai e come, tem siri, tem caranguejo aqui. Uma vez eu comprei caranguejo no Mercadão, acho que eu fiz errado ou não, e só deu muito trabalho. Eu cortei tudo a minha mão nos patinhos dele lá e não tinha quase nada de carne. Vocês fizeram ou não? Não, quem fez foi o Cozinha de Jack. Né, que fez, é verdade. Caranguejo mesmo, Caranguejo, uma um negócio treta limpar eu comprei uma vez, eu fui num restaurante aqui chamado Shifu, que é de comida chinesa, ali na Liberdade, não sei se vocês conhecem. E eu comprei um prataço de siri. Só que daí, tipo, colocaram lá pra gente pra comer, e um bagulho pra quebrar, e eu, tipo, não tava conseguindo quebrar ele, não sabia como comer.
E daí passava, tipo, as atendentes e eu falava, então, eu não tô conseguindo. E daí, tipo, a chininha olhava pra mim e fazia... E ia embora, velho. Eu comprei... Elas não entenderam o que você tava falando. Eu comprei, sei lá, uma dúzia de siri que eu não consegui comer, cara. E eu fiquei lá, me sujei todo, sabe? Eu não comi, cara. Elas devem estar falando, tipo, vai do idiota que tá tentando trouxa. Você já fazia comida na casa do PC ou quando vocês se encontraram? Ou isso é uma coisa que vocês criaram? Quando a gente se conheceu. Não, quando a gente se conheceu. Casaram. Quando a gente foi morar junto. Na verdade, o Rolê Gourmet ele nasceu disso mesmo, assim. Eu já ia lá pra cozinhar e pra beber. Então foi uma coisa, quando ele me convidou, era uma coisa tipo, vamos só gravar isso que a gente já faz. Né? Então, a parte legal do programa, que assim, por mais que tenha muito ruim no começo, a ideia era interessante porque era isso, era a gente cozinhando e comendo e bebendo. Isso era o que a gente já fazia antes. Entendeu? E como vocês se conheceram? A gente se conheceu trabalhando junto num estúdio de arte para publicidade. Isso foi lá em 2005, acho. Era um lugar onde a gente trabalhava muito, virava à noite, passava final de semana. Então foi um negócio que assim, lá para trabalhar lá, ou você virava muito amigo, ou você se odiava. Então a gente acabou virando muito amigo. E foi ali onde a gente começou a ficar mais próximo e tal. A gente já tinha alguma coisa de querer fazer vídeo. A gente tem vídeos dessa época, do nosso trabalho e tudo mais. E era uma ideia que a gente tinha, assim, de falar, pô, vamos fazer uns vídeos, né? E daí eu lembro que o nosso chefe falava assim, mas qual que é a graça? A gente falava, a graça é a gente falando. E daí ele falou assim, não, mas isso não é nada, sabe? Tipo, você tem que ter uma ideia, tem que ter um conceito. Bom, a gente provou pra ele que não. Quando o Rolê Gourmet começou, era muito todo mundo focado em cima do PC, só que eu acho que você foi sobressaindo cada vez mais em cima do que rolava ali na cena, e hoje em dia eu pelo menos acho que você é muito maior do que o PC no Rolê Gourmet. O Rolê Gourmet pra mim é mais do Otávio do que o do PC. Você se considera um showman? Tá respondido, né? Não, eu acho que assim, essa coisa do foco em mim no Rolê Gourmet é porque eu cozinho. Sim. Não tem muito como... Não só, mas... Não, mas tudo bem, mas é que assim, a ideia por trás dos episódios, eu cuido muito mais da produção, eu faço tudo mais. Então é normal que eu tenha um pouco mais de participação na coisa. Porque você chega lá com um direcionamento. O PC ele tá lá e ele acompanha, faz os drinks e tal, mas não é o projeto principal dele. Mas o meu é. Então é normal que eu tenha um carinho maior pela coisa. As pessoas percebam isso, mas até aí, cara, eu continuo sendo só um bêbado cozinhando, cara. Então, não... Isso tudo... E assim, é que tá, as pessoas vêm e falam pra mim, mas pô, e a fama, não sei o quê, assim, tipo, eu convivo com o PC há muito tempo e eu sei como é a vida dele, cara. Então, eu nunca vou conseguir me considerar nada vendo como é a vida dele, sabe? É uma coisa que, sei lá, você sair com um cara que é muito rico, sabe? Tipo, daí você, sei lá, consegue comprar um Uno, né? Daí depois você vê um seu amigo que tem uma Ferrari, você não vai ficar se achando que você tem um Uno, sabe? Pode ser melhor do que ter uma bicicleta, mas... Você fica chateado quando o Rolê Gourmet responde pra alguém e a pessoa acha que é o PC? Falou, PC, não sei o que, tal, responde como se fosse o PC, porque é você que responde. Eu não fico tão chateado com isso, mais quando me chamam de Gustavo, sabe? Assim, é que é normal. O PC, de fato, é um superstar da internet, e não só da internet mesmo, assim, coisa da televisão. Então, tipo, quando você sai na rua... Assim, o que eu acho complicado é que algumas pessoas são só indelicadas mesmo, assim. Tem gente que vem conversar e nem olha pra você. Tá conversando com nós dois juntos e olha só pro PC. E... sei lá, eu faço bastante coisa no Rolê Gourmet. Então, se a pessoa quer falar sobre o Rolê Gourmet, ela deveria falar comigo também. Não comigo, mas com nós dois, sabe? E já chegou o ponto de eu ir em reunião para discutir trabalho pro Rolê Gourmet. Pô, eu organizo tudo e ainda vou lá, faço o briefing com as pessoas. E daí os caras falam assim, então, porque é o PC e um outro cara, né? Que cara que é mesmo? Sou eu, só sou eu que então, sabe? E é foda, assim. Daí eu falo, então, pô, tu quer anunciar no meu canal? Veja a porra do canal, veja o que tá acontecendo, sabe? É uma coisa que é só o normal. Tipo,
Tipo, eu conheço o PC há muito tempo, eu sei como é a situação dele, e inclusive isso tem um ônus muito grande para ele, cara. Eu espero nunca chegar nesse ponto. Nunca chegar no ponto de ter esse ônus ou nunca chegar no ponto de ter a fama que ele tem? De ter a fama que ele tem, cara. Eu não tenho nenhum interesse nisso, não. Assim, eu gosto de trabalhar e eu prefiro ser conhecido pelas coisas que eu faço, não pela minha cara. Assim, mas a internet virou uma coisa que não importa se você faz algo bom ou não e tal, e você tem seus fãs, o que importa é a quantidade de número que você tem lá. Então, meio que é quase que você falar assim, não quero ser conhecido, porque não quero ganhar dinheiro, porque se você você precisa de inscrito para ganhar dinheiro, consequentemente você tem a fama porque você tem mais inscrito. Sim. Por isso que assim, eu não quero ganhar tanto dinheiro com o Rolê Gourmet, assim. Eu prefiro produzir outros canais ou trabalhar por trás mesmo das coisas. Isso me interessa mais, é o que eu gosto mais. Não é que eu não gostasse de fazer o Rolê Gourmet, eu gosto, mas eu não quero que esse seja necessariamente o meu cartão de visita. Porque eu acho que é muito perigoso, assim, chega num momento onde, sei lá, para o PC isso, sair na rua é complicado, relações pessoais são mais complicadas, as negociações mesmo ficam mais complicadas, porque daí, enfim, você está lidando com valores grandes, com um produto que no fundo é pessoal seu. Sabe? Eu prefiro ter o Rolê Gourmet sendo uma coisa bacana e pessoal minha, sem ter grandes influências, tipo, porra, cara, eu não posso aparecer assim, ou não posso aparecer usando tal produto, ou não posso estar com o meu celular, sabe? Eu acho que, assim, parte da experiência é que não chegue nesse ponto tão grande onde eu acho que começa a afetar a sua vida. Sabe? Espero que nunca afete a minha vida e, bom, nunca vai afetar também, que eu... né? O que é Rolê Gourmet pra você? São memórias difusas na minha cabeça de todas as sextas-feiras. Cara, o Rolê Gourmet eu acho que é um negócio, pra mim é o que eu mais tenho orgulho, é isso, assim, é um negócio de juntar amigos pra cozinhar e se divertir, sabe? Gravar um programa, no final das contas, não é tão divertido quanto se a gente estivesse fazendo aquilo sem gravar, óbvio, porque assim, eu tenho obrigação de que dê certo, de que fique bonito e eu tenho que me preocupar com aquilo. Mas eu acho que o que gera, realmente, assim, você vê as fotos das pessoas, quem chega na rua e fala, pô, eu fiz, cara, fiz pra minha namorada, fiz pros meus amigos, sabe? Isso é muito legal. Acho que essa experiência, assim, que eu tinha de cozinhar para amigos, beber e falar merda, isso é muito legal. E se o Rolê Gourmet faz isso, pra mim, esse é o negócio mais bacana, assim, é o que eu fico orgulhoso de verdade, assim. Quando a galera chega e fala, mas pô, tô ganhando a grana e tal, não sei o que, isso é muito legal, mas eu não fico, tipo, orgulhoso, eu até fico meio... Eu tenho meio vergonha de quando, tipo, porra, tem um anúncio e tal, eu ainda não consigo lidar com isso. Como que você decide as receitas? Cara, então, ultimamente eu tenho decidido mais, assim, por uma coisa que vai dar um vídeo interessante, assim, que eu acho que eu vou ter assunto pra falar, que vai render uma história legal. No começo eu fazia pratos que eu fazia em casa, mas daí que eu vi que aquilo fugia um pouco, às vezes, da realidade das pessoas. Por exemplo, um dos primeiros que a gente fez era um salmão folhado, que é uma receita muito simples e tal, mas vai salmão. E não é todo mundo que pode fazer isso, sabe? O meu público é esse, assim, são pessoas que estão indo pela primeira vez pra cozinha. Às vezes eu penso assim, pô, tal coisa vai ser gostoso de fazer, mas as pessoas vão conseguir fazer em casa? Se elas não vão conseguir fazer em casa, eu nem perco tempo, entendeu? E coisas totalmente aproveitadoras, como o hambúrguer de miojo, que, tipo, é totalmente desnecessário, não tem nenhum sentido... Mas as pessoas estavam falando sobre aquilo e é legal. E gera uma discussão legal. Pra que fazer um hambúrguer de miojo se é tão mais gostoso com pão? Porque é divertido. Se as coisas na vida que valem a pena são desnecessárias, sabe? Porque o necessário é o quê? Acordar, comer, ir no banheiro, dormir, sabe? A graça da vida tá no desnecessário, né? Quando eu assisti o Rolê Gourmet pela primeira vez, não era um canal que eu conhecia, eu sou super relapsa nos canais, a Dani tá me educando, que eu preciso saber os canais. Você não tem muita cara de quem deve ter achado interessante, não. Eu gostei muito do seu canal. Ela gostou sobre a percepção da semiótica, sobre a percepção da bombom cozinheira. Como antropóloga, né? Eu gostei como antropóloga, pode ser. Mas uma coisa que eu percebi é que vocês usam muita coisa pronta, muita comida que... tem muita gordura, vocês usam muita manteiga, muito óleo, coisas fritas. E eu fico me perguntando... não é nem questão de me chocar. Mas me inquieta, por exemplo, você falou no começo que vocês têm um público muito adolescente, jovem. Não tem o interesse em usar essa visibilidade que vocês têm para direcionar essa galera
para uma coisa mais consciente da alimentação? Não, nenhuma. Ser bem sincero. Que foda as pessoas. Não, é porque assim, eu acho que não tem nenhum problema nisso até. Porque, primeiro que eu não sou pai deles pra falar comam legumes, sabe? Tipo, eu acho que isso É criança. Assim, e eu acho que assim, o rolê gourmet, ele não é a comida do dia a dia. O rolê gourmet é uma coisa pra você fazer no final de semana. Pô, a gente tá enchendo a cara ali, cara. Que eu vou chegar pros caras e falar, come os legumes aí, pá. O rolê gourmet é pra ser uma ocasião. Então não é uma comida pra você comer na sua vida em geral, sabe? É uma coisa pra você juntar os seus amigos e você vai beber, você vai usar. As coisas prontas a gente usa porque é isso que uma pessoa real faria na casa dela quando ela não é uma pessoa que vive disso ou que não é especializada nisso. Fazer o molho de tomate não é tão difícil. É gostoso quando você faz ele ali, mas é mais prático e funciona do mesmo jeito. A grande coisa do rolê gourmet pra mim é falar assim, ó, tem como se fazer comidas gostosas e de um jeito rápido e simples. Porque eu acho que essa outra parte de falar, não, mas você tem que fazer um molho de verdade. Maionese tem que fazer e tal, sabe? Tipo, isso acaba afastando muita gente da culinária. E o que eu quero com o meu programa é falar, não, isso aqui é pra todo mundo, cara. Depois que você fizer isso aqui, você pode até rebuscar e fazer outras coisas e tudo mais. Mas eu acho que o papel legal do rolê é isso, assim, é abrir a primeira porta e falar, isso aqui você faz, cara, tipo, 10 minutos na sua casa. E, tipo, não é a coisa mais saudável, mas você vai se divertir com seus amigos. E acho que, assim, essa é basicamente a ideia do programa. Muitas pessoas me pedem, mas faz uma salada e tal, não sei o quê. Talvez eu faça, mas só de onda, sabe? Porque tem outros canais melhores pra mostrar isso. É que você não tá entendendo, ela faz o próprio queijo também. Não é só uma questão de jura? maionese. Queijo, iogurte. Mas, por exemplo, tem uma discussão muito forte que a gente puxou um pouco no começo, mas mais para os vegetarianos, que é dessa questão da procedência da comida, do impacto que uma comida industrializada pode ter E tem, né, questão de escravidão, esgotamento da terra. A gente tem um foco político grande. E que a gente, várias vezes a gente já falou de casamento gay no nosso programa, já falamos de aborto, já falamos, sabe, de vários assuntos que são bem complicados e que eu acho que a gente tem esse papel, tem uma consciência por trás do que a gente está falando ali. Mas eu acho que da comida, de verdade, eu não consigo encontrar um discurso para mim, por isso que eu não uso. Assim, até hoje eu não consegui pensar num discurso que parasse de pé relacionado à culinária. Algum dia eu posso até ter, mas por enquanto não. Tem essa ideia de formar realmente um pensamento, de formar uma discussão em torno desses assuntos, ou é uma coisa que fica só na brincadeira mesmo? Não é de formar, eu não quero catequizar ninguém, mas é o nosso dia a dia, é o que a gente pensa. E eu acho legal que assim, as pessoas pelo menos vejam que existe uma alternativa para o que elas pensam, sabe? Seja de religião, seja de política e tal. A internet é um lugar onde é um antro de pessoas muito conservadoras e muito escrotas, cara, sabe? Então eu acho que qualquer coisinha que você consegue, sabe, pôr remédio junto da comida da criança, sabe? É meio isso, assim, você tá colocando ali uma ou outra coisinha que eu acho que pode ter um efeito muito legal. Quando a gente fez, por exemplo, o drink do arco-íris lá, foi na época da parada gay, e a gente tava falando, cara, se você é contra o casamento gay, assim, eu realmente acho que só um idiota pode ser contra, sabe? Tipo, pra mim não é uma questão política de, mas eu acredito nisso ou não. Não, são pessoas que se gostam. Então, eu acho que não existe discussão nisso. Mas pra muita gente existe. E muitas pessoas xingaram a gente. E teve altos dislikes. Só porque a gente estava falando sobre gays, sabe? Então eu acho que para um moleque que está vendo aquilo ali e fala, esses caras eu gosto deles, eles estão falando que é tudo bem, isso é bom, acho que isso é relevante. Né? Então acho que no final das contas não é o nosso objetivo, mas quando acontece eu fico feliz e acho que fico contente de poder passar esse tipo de coisa para as pessoas.